Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal A Bíblia em Minutos. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais famosas e intrigantes da humanidade, a Torre de Babel. Uma narrativa que fala sobre ambição, união e a origem das diferentes línguas e culturas que vemos no mundo. Mas será que é apenas uma história? Ou existe algo mais por trás desse conto milenar? Fiquem comigo até o final, porque vamos desvendar mistérios, explorar descobertas arqueológicas e analisar curiosidades que vão mudar a sua percepção sobre a Torre de Babel. Para começar, vamos relembrar a história. Segundo o livro de Gênesis na Bíblia, após o grande dilúvio, toda a humanidade falava uma única língua e vivia em um só lugar, na planície de Sinar. Unidos por um objetivo comum, eles decidiram construir uma cidade e nela uma torre tão alta que seu topo alcançasse os céus. A ideia era fazer um nome para si mesmos e evitar que fossem espalhados pela face da terra. Era um projeto monumental, um símbolo de poder e da capacidade humana. Imagina só, toda a humanidade trabalhando junta, com um só propósito. No entanto, essa ambição não foi vista com bons olhos por Deus. A narrativa bíblica diz que ele desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Vendo a união e a audácia deles, Deus teria dito algo como: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora, nada do que eles se propuserem a fazer lhes será impossível." Então, para impedir que o orgulho humano chegasse a um nível perigoso, a decisão divina foi confundir a língua deles, para que um não entendesse a fala do outro. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, o canteiro de obras, antes um lugar de perfeita sincronia, virou um caos. Os trabalhadores não conseguiam mais se comunicar. O pedreiro pedia um tijolo e recebia uma ferramenta errada. As ordens dos arquitetos soavam como um barulho sem sentido. A cooperação se desfez, a frustração tomou conta e a construção parou. A cidade nunca foi concluída, e o povo, agora dividido por dezenas de novas línguas, se espalhou por toda a terra como era o plano original. E a torre inacabada ficou conhecida como Babel, que em hebraico se assemelha à palavra Balal, que significa confundir. Essa história é poderosa e cheia de simbolismo. Ela fala sobre os limites da ambição humana, sobre a diversidade cultural e, claro, sobre a origem das línguas. Por séculos, ela foi vista principalmente como uma alegoria religiosa, uma lição moral. Mas e se eu te dissesse que arqueólogos e historiadores encontraram evidências que podem conectar essa história a uma estrutura real? Vamos viajar agora para a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, na região onde hoje fica o Iraque. Lá existiam estruturas impressionantes chamadas zigurates. Os zigurates eram enormes pirâmides em degraus, construídas com tijolos de barro, e serviam como templos para os deuses mesopotâmicos. No topo, havia um santuário, que era considerado a morada do deus padroeiro da cidade. Eles eram literalmente uma tentativa de conectar a terra ao céu. Parece familiar, não é? Muitos estudiosos acreditam que a inspiração para a Torre de Babel foi um zigurate específico, o Etemenanque, localizado na antiga cidade da Babilônia. O nome Etemenanque significa, em sumério, a casa do fundamento do céu e da terra. Só pelo nome já dá para ver a conexão. Esse zigurate era dedicado a Marduk, o principal deus da Babilônia. E não era uma construção qualquer. Registros históricos, como os do historiador grego Heródoto, que visitou a Babilônia no século V a.C., descrevem uma torre colossal, segundo as reconstruções baseadas em textos antigos e fundações arqueológicas. O Etemenanque tinha uma base quadrada de aproximadamente 90 metros de lado e também 90 metros de altura. Era uma estrutura de 7 andares, com uma grande escadaria que levava ao templo no topo. Para a época, era um verdadeiro arranha-céu, visível a quilômetros de distância. A construção do Etemenanque foi um projeto de longa duração, iniciado por um rei e depois ampliado e reconstruído por outros, como o famoso Nabucodonosor II, no século VI a.C. E aqui temos outra conexão fascinante. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que os hebreus foram levados como cativos para a Babilônia. Eles teriam visto essa torre imponente com seus próprios olhos. A Babilônia era uma metrópole cosmopolita, cheia de gente de todos os cantos do império, falando diversas línguas. Não é difícil imaginar como a visão daquela torre gigantesca, construída por um povo estrangeiro e cercada por uma confusão de idiomas, poderia ter inspirado a história da Torre de Babel que conhecemos. Ou seja, a narrativa bíblica pode ter sido uma forma de explicar e reinterpretar um evento histórico real sob uma perspectiva teológica. A torre, que para os babilônios era um motivo de orgulho, um portal para o seu deus Marduk, para os hebreus cativos, se tornou um símbolo da arrogância e da idolatria humana que acabou sendo punida por Deus. É uma reviravolta e tanto na história,
Mas as curiosidades não param por aí. A história da Torre de Babel não é exclusiva da tradição judaico-cristã. Narrativas sobre uma confusão de línguas ou uma torre que desafia os céus aparecem em várias outras culturas ao redor do mundo, o que é algo realmente impressionante. Por exemplo, na mitologia suméria, anterior à história bíblica, existe um poema épico chamado Imercari, o Senhor de Arata, que fala de um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua e louvava o deus Enlil. O texto menciona que o deus Enki, rival de Enlil, teria confundido as línguas em suas bocas. Lendas semelhantes existem também entre povos nativos americanos. Uma história do povo Choctaw fala de uma época em que todos falavam a mesma língua, mas por causa de uma discussão, as pessoas começaram a falar de forma diferente e se espalharam. No México, uma lenda asteca conta sobre a construção de uma grande pirâmide para escapar de um futuro dilúvio. Mas os deuses, irritados, destruíram a torre e deram a cada família uma língua diferente. Até na África e na Austrália existem contos parecidos. Como explicar tantas semelhanças em culturas que, teoricamente, não tiveram contato entre si? Alguns linguistas e antropólogos propõem que essas lendas podem ser uma memória cultural distante. Talvez em um passado muito remoto, os seres humanos realmente vivessem em grupos mais coesos, com uma protolinguagem comum. Com a expansão e migração dos grupos humanos pelo planeta, as línguas naturalmente se diversificaram e evoluíram. A história da Torre de Babel seria, então, uma forma mítica de explicar esse processo natural de diferenciação linguística que ocorreu ao longo de milhares de anos. É uma forma de responder a uma pergunta fundamental: por que não falamos todos a mesma língua? Hoje, o local onde ficava o Etemenanque, a possível Torre de Babel, é apenas uma ruína. A torre foi danificada em várias guerras e quando Alexandre, o Grande, conquistou a Babilônia, ele encontrou a estrutura tão arruinada que ordenou sua demolição para reconstruí-la do zero. Mas ele morreu antes de iniciar o projeto, e os tijolos da grande torre acabaram sendo reutilizados em outras construções ao longo dos séculos. O que sobrou foi basicamente a fundação, um grande buraco no chão que por muito tempo foi preenchido com água, parecendo um lago. A Torre de Babel continua viva, não em tijolos, mas na nossa cultura. Ela se tornou uma metáfora universal para projetos grandiosos que fracassam por falta de comunicação. Quantas vezes você já não ouviu a expressão "isso aqui tá uma Torre de Babel" para descrever um ambiente caótico onde ninguém se entende? A história também inspira debates sobre globalização e diversidade. A união de todos em um só povo com uma só língua era algo bom que foi perdido? Ou a diversidade de culturas e idiomas é, na verdade, a maior riqueza da humanidade? Essa é a grande beleza da Torre de Babel. É uma história que, dependendo do seu ponto de vista, pode ser sobre punição divina, sobre a arrogância humana, sobre a origem da diversidade ou até mesmo um eco de um evento histórico real. É um conto que nos faz pensar sobre quem somos, de onde viemos e como nos comunicamos, ou falhamos em nos comunicar uns com os outros. E você, o que acha? A Torre de Babel foi uma construção real? Uma alegoria? Ou um pouco dos dois? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos adorar saber o que você pensa. Essa discussão é rica demais para terminar aqui. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história e pelos mistérios da Torre de Babel. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando os segredos mais fascinantes do nosso passado. Muito obrigado por assistir e até a próxima.